Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio da nossa série sobre o processo de criação na fotografia autoral. No episódio anterior, nós falamos sobre a relação entre a pintura e a fotografia. E no episódio de hoje, a gente vai discutir um pouco da relação entre o cinema e a fotografia. Eu sou o professor Eduardo Melo, do Senac Campinas, e convido vocês para acompanharem mais esse episódio da nossa série sobre fotografia autoral. Quem viveu os anos 90 certamente irá se lembrar de um filme bastante polêmico e muito comentado pela mídia naquela época. Eu estou falando do ano de 1995, o filme Kids, dirigido pelo cineasta norte-americano Larry Clark. O filme chegou inclusive a receber uma indicação para o Prêmio da Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. O que acontece é que ao assistir esse filme, provavelmente muitos não sabiam que naquele momento Larry Clark já era um importante fotógrafo nos Estados Unidos. Talvez alguns não saibam até hoje, né? Hoje em dia Larry Clark é muito conhecido pelos seus filmes aqui no nosso país, já possui aí alguns bons títulos na sua filmografia. Com apenas 20 anos de idade, Larry Clark realizou na sua cidade, na cidade de Tulsa, no interior dos Estados Unidos, no estado de Oklahoma, uma série fotográfica bastante importante, retratando de uma maneira muito íntima, muito pessoal, o cotidiano vivido por ele e por seus amigos. Essa série foi produzida durante os anos de 63, 68 e 71, e é bastante reveladora porque nos mostra um outro lado da sociedade norte-americana nos anos 60. As fotos produzidas por Clark, ainda adolescente, mostram como esses jovens, vivendo ali no interior dos Estados Unidos, aproveitavam o seu tempo livre, seus momentos de lazer, se utilizando de coisas como armas de fogo e drogas injetáveis. Como a série vai de 63 a 71, fica claro através dos retratos produzidos pelo fotógrafo a degradação física causada nesses jovens por conta do abuso de drogas assim tão pesadas. Esse é um trabalho muito interessante que vale a pena ser conhecido, mas o foco da nossa discussão aqui é a relação entre o cinema e a fotografia. Pois bem, nas fotos a seguir, eu gostaria que vocês percebessem como essas primeiras fotos de 63 retratam os amigos de Clark sob um olhar bastante cinematográfico. A gente sabe que a orientação da tela de cinema é retangular na horizontal, o mesmo que acontece nessas fotografias, que apresentam então as personagens dessa série, dessa história real vivida pelo fotógrafo, nomeados por nome próprio, inclusive, dessa forma que eles aparecem no livro. Então, assim, embora essas fotos tenham sido produzidas por Larry Clark com pouca idade, embora ele vá se tornar um diretor de cinema, um cineasta anos depois, né, décadas depois, fica claro a influência do cinema sobre o seu olhar, iniciando aí na fotografia. Eu sei que para alguns isso pode parecer bobagem, mas garanto para vocês que não é. Para quem não me conhece, eu sou formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, que fica na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E alguns anos atrás, eu produzi uma série de fotografia de espetáculos, e nessa série, que se chama Mais Uns Instantes, Estarei Iluminado, existem vários retratos produzidos, seja no palco, seja no camarim. Logo de início eu notei que eu estava produzindo muitos retratos na orientação horizontal, né? E aí me dei conta que isso, sem dúvida nenhuma, era sob influência desse meu olhar tão ligado à orientação da tela de cinema ou mesmo de televisão. Alguns anos depois, eu comecei a trabalhar com modelos, né? E tive meio que reaprender, tive que me adaptar para o formato vertical, que é um formato, né? Uma orientação que a gente acaba usando mais aí para fotografias de book e composite. Então, sem dúvida nenhuma, né? No caso aí do Larry Clark, mesmo ele ainda não sendo um diretor de cinema, né? Ele vai se tornar um cineasta aí décadas mais adiante, fica claro que era um fotógrafo iniciante aí na fotografia, mas já com um olhar muito influenciado pelo cinema, sem dúvida nenhuma. No episódio anterior, falando sobre a relação entre pintura e fotografia, a gente viu um trabalho da fotógrafa norte-americana Cynthia Chan.
O que a gente vai ver a seguir é, de novo, um trabalho dessa mesma fotógrafa, só que agora, então, relacionando a sua produção autoral com o cinema. Essa série, produzida entre os anos de 1977 e 1980, é intitulada de Film Stills. A gente vê uma série de retratos, né, típicas da produção da Cindy Sherman. Esses retratos, então, fazendo referências a personagens de filmes dos anos 50, 60, a personagens de filmes europeus e cinema noir. Nessa série de retratos, a fotógrafa cria arquétipos femininos, estereótipos femininos, inspirados em filmes de diretores como, por exemplo, Orson Welles, em filmes de western dirigidos como, por exemplo, pelo americano John Ford, em filmes de suspense de Alfred Hitchcock e até mesmo de filmes do realismo italiano, como filmes dirigidos pelos diretores Vittorio De Sica e Roberto Rossellini. Outro exemplo interessante que a gente pode verificar aqui nessa discussão da relação entre cinema e fotografia é o filme de 1999, O Resgate de Soldado Ryan. Em algumas entrevistas, o diretor Steven Spielberg comentou que a sequência inicial do filme foi inspirada nas fotos clássicas produzidas pelo fotojornalista de guerra Robert Capa, aquelas fotos clássicas, né, do desembarque na Normandia, também conhecido como Dia D. Né, as fotos tão polêmicas aí, em que se discute até hoje se o problema com relação à qualidade dessas fotos estaria ligado ao próprio fotógrafo, né, inserido naquele contexto bastante turbulento, ou então um possível trabalho mal feito por parte do laboratorista que revelou esses rolos de filmes. Né? Bem, vejam a seguir algumas imagens do filme Resgate do Soldado Ryan e logo a seguir, então, vejam algumas dessas fotos produzidas pelo Capa aí na Segunda Guerra Mundial. E muitos exemplos como esse, né, aqui no caso, as fotografias do Capa influenciando um filme do Spielberg, poderiam ser citados aqui. Num documentário desse ano de 2020, dirigido pelo diretor de fotografia de cinema Laurence Corel, um documentário chamado Fotografação, aliás, excelente, fica a dica aqui para quem ainda não viu, ele cita dois exemplos parecidos com esse. Ele cita primeiro o filme Brincando nos Campos do Senhor, um filme de 1991, dirigido pelo cineasta Hector Babenco, e diz que ali cenas, né, que envolviam índios na floresta e tal foram influenciadas, né, o estilo de se fotografar, a direção de arte, enfim, foram influenciadas pelas fotografias clássicas aí tão conhecidas da fotógrafa inglesa, mas residente no Brasil já há muitos anos, Maureen Viciliati. Fotos essas aí produzidas em 79. E também fotos dos índios chavantes, produzidas no final dos anos 40, pelo fotógrafo José Medeiros, para a revista O Cruzeiro, por exemplo. Por falar em José Medeiros, né, esse importante fotojornalista, um dos grandes nomes, sem dúvida, do fotojornalismo brasileiro, fotógrafo piauiense, que sai do Piauí e vai até o Rio de Janeiro, durante anos aí trabalhando para a revista O Cruzeiro. O José Medeiros também foi, talvez alguns não saibam, mas um importante diretor de fotografia do cinema nacional. Né? Fez a fotografia de filmes como, por exemplo, A Falecida,
filme inspirado na obra de Nelson Rodrigues, né? Filme dirigido por Leon Hirschman nos anos 60. Fez também a direção de fotografia do filme do Cacá Diegues nos anos 70, Chica da Silva, e também dirigiu aí a fotografia do filme Memórias do Cárcere, filme dos anos 80, do cineasta Nelson Pereira dos Santos. E um outro exemplo citado nesse documentário do Lauro Escorel são as fotos do fotógrafo francês Marc Ferret, fotos produzidas na cidade do Rio de Janeiro, que influenciaram aí algumas cenas produzidas para o filme O Xangô de Baker Street, filme dirigido em 2001 pelo cineasta Miguel Faria Júnior, inspirado no livro homônimo de Jô Soares. Uma última informação bem interessante que é contada para a gente nesse documentário do Lauro, né, o Fotografação, é que a estética do fotojornalismo, né, que se utiliza muito pouco aí de flash, né, dessa luz artificial, acaba por influenciar também a estética do cinema novo brasileiro, né, esse importante, esse emblemático movimento cinematográfico que acontece aí no Brasil nas décadas de 60, 70, no século 20. Né? Então a gente percebe que filmes, novamente aí citando o Nelson Pereira dos Santos, né, o seu filme Vidas Secas, de 63, o filme Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, né, esses filmes aí dos anos 60, são filmes que utilizaram pouquíssima luz artificial na produção da sua direção de fotografia. Aliás, isso é uma curiosidade, né, o José Medeiros também está envolvido aí com a direção de fotografia do filme do Glauber Rocha, né, o Terra em Trânsito. E ele fala, o Lauro, né, que no filme também do Leo Hirschman, o filme São Bernardo, houve realmente o emprego de pouquíssima iluminação artificial. O filme é basicamente feito com luz natural. Então, isso sob influência do mesmo tipo de luz utilizada aí, geralmente pelos fotojornalistas. Outro trabalho que pode ser aqui citado, falando sobre essa relação entre cinema e fotografia, sem dúvida, a documentação de décadas, aí de 4 décadas, na obra da grande documentarista norte-americana Mary Ellen Mark. Provavelmente influenciada aí pelo seu marido, né? Mary Ellen Mark foi casada com um documentarista, com o cineasta Martin Bell. E ao longo aí, então de décadas, né, de 4 décadas, registrou muitos artistas, atores, atrizes, diretores, enfim, muita gente ligada à indústria cinematográfica, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, e tudo isso pode ser conferido, né, todo esse grande trabalho pode ser conferido no seu livro aí espetacular, Scene Behind the Scene, né, vendo através da cena 40 anos de fotografia no set. Vale muito a pena conhecer esse trabalho. Veja algumas fotos aí. O ator norte-americano Dennis Hopper, que ficou tão famoso aí por ter vivido um motociclista num dos filmes mais emblemáticos da década de 70, o filme Easy Rider, de 1971, também teve um outro papel muito importante na sua carreira. O fotógrafo de guerra no filme Apocalipse Now, dirigido por Francis Ford Coppola, filme de 1979, sem dúvida um dos grandes filmes da história do cinema mundial. Pois bem, nem todo mundo sabe, mas Dennis Hopper também foi fotógrafo. E grande parte dessas fotos foram publicadas num livro intitulado Dennis Hopper, Fotografias 1961-1967, pela editora Tachi. Vale muito a pena conferir, né, esse livro que traz aí, inclusive, retratos de celebridades vivendo aí essa atmosfera dos anos 60 nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes do cinema norte-americano é o diretor de cinema Stanley Kubrick, que, assim como Larry Clark, também começou como fotógrafo. Com apenas 17 anos, em 1945,
Kubrick trabalhou como fotojornalista para a revista Look Magazine, e essas fotos podem ser conferidas num livro também da editora Taschen chamado Vendo através de outras lentes, Stanley Kubrick, fotografias. Vale muito a pena conferir esse trabalho, esse outro lado desse grande cineasta Stanley Kubrick. Outro cineasta importante, também fotógrafo, é o alemão Wim Wenders. No ano de 2010, o MIS, Museu da Imagem e Som de São Paulo, trouxe para o Brasil a exposição Lugares Estranhos Quietos. Essa série fotografada na Alemanha, seu país de origem, e também nos Estados Unidos, é repleta de fotografias de paisagens desertas, que buscam falar um pouco sobre os temas como solidão, passagem do tempo, melancolia. Temas esses também muito presentes na obra, nos filmes desse diretor alemão. Filmes como Paris, Texas, Asas do Desejo, entre outros. I can't even hardly remember what happened. It's like a gap. Have you seen Jane or talked to her? We thought you were dead, boy. E nesse mesmo museu MIS de São Paulo, em 2015, aconteceu a exposição de um outro profissional da indústria cinematográfica, no caso aí, norte-americana. A exposição intitulada Jessica Lange, fotógrafa, trouxe para o Brasil fotografias produzidas por essa grande atriz do cinema nos anos 60 e nos anos 90. Uma exposição bastante curiosa, cheia de fotos lindas. Eu estive lá e valeu muito a pena. E para finalizar, eu gostaria aqui de retomar a fala do cineasta e fotógrafo Walter Carvalho, que disse que a fotografia e o cinema gravitam em torno da pintura. Nesses episódios, nós falamos justamente sobre essas relações. No episódio anterior, um pouco sobre essa relação entre a pintura e a fotografia, e no episódio de hoje, sobre o cinema e a fotografia. Lembrando mais uma vez que, sem dúvida, muitos outros exemplos poderiam ter sido citados aqui. De qualquer forma, tenho certeza que o vídeo foi proveitoso e inspirador para vocês nessa discussão sobre o processo de criação na fotografia autoral. Eu sou o professor Eduardo Melo, de Senac Campinas. Aproveito para convidar vocês para visitarem o nosso site, para conhecerem um pouco mais sobre os nossos cursos e também para seguirem o Senac Campinas nas redes sociais. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.